Por bondade, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Quantos irmãos abrem a Bíblia Sagrada? Confesso aos irmãos que nós sentimos falta, né, pastor Vadei? De muita gente, né, irmã Vanessa? Mas nós entendemos, está tendo festividade, e a maioria, a grande parte dos irmãos estão lá para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas mesmo assim a gente sente. Jó, capítulo de número 1, versículo número 1. Aquele que puder ficar de pé para fazermos a leitura, em nome de Jesus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssimas a gente ao seu serviço. E de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuadamente. Amém? Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, assim fazendo a leitura desse texto, assim estamos aqui nessa noite. Essa palavra ela foi ministrada ao meu coração e eu queria iniciar falando um pouco sobre a palavra sofrimento. Mediante o texto, o sofrimento do justo, ele é pedagógico, ele disciplina, ele nos coloca e nos molda na vontade do Senhor. E mesmo aqueles que estão aqui, mesmo as crianças que desceram, estão lá, todos nós passamos por dias difíceis, passamos por tribulações, passamos por dias maus, ou seja, o sofrimento, ele vem. E na maioria das vezes, quando o sofrimento ele vem, nós, caros mortais, tentamos identificar o motivo pelo qual o sofrimento ele veio. É bem verdade que o sofrimento, quando ele chega, existem motivos, existem propósitos. E quando analisamos o sofrimento pelo qual estamos passando, a gente sabe que podem ter causas inúmeras. Tem sofrimentos que nós passamos por consequências daqueles atos, daquelas atitudes, de algo que nós fizemos, por falhas cometidas. Existem sofrimentos que sobrevêm sobre nós por causa de algo que em certo momento, em uma certa atitude, em uma certa decisão, você agiu incorreto. Você falhou mesmo. E você entende que aquilo que sobreveio
talvez foi por causa de um pecado, talvez foi por causa de algo, que você entende a sua culpabilidade diante do sofrimento. Eu queria repetir aqui que não temos para onde corrermos. O sofrimento, ele vem. Mas diante do sofrimento, quando ele vem, a minha intenção é como reagimos diante do nosso sofrimento. Quando nós estamos passando pela tribulação e pela tormenta, qual a nossa atitude mediante isso? Porque às vezes nós nos sentimos que estamos no propósito e no caminho correto da parte do Senhor, mas isso não exime do sofrimento ele aparecer. Ou seja, em resumo, de qualquer forma, irmãos, o sofrimento ele vem. Louvado e engrandecido seja o homem do Senhor. Mas a palavra no seu versículo de número 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, ele era um homem próspero. Jó, ele era um homem que ele orava pelos seus filhos, pela sua família. Jó era um homem que se apresentava diante de Deus como homem justo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 3 diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e era muitíssima a gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Amém? Os irmãos concordam comigo que esse era um homem que Satanás, ele tinha ódio em seu coração? Que Satanás, ele observava Jó, mas ele não poderia tocar em nenhum momento? Porque Jó, além de estar debaixo de uma promessa, além de estar debaixo de um propósito, Jó estava blindado por parte do Senhor. O inimigo queria até tocar, mas não podia, ele não tinha condição de tocar. Porque Jó era um homem reto, justo, e ele estava com os propósitos diante do Senhor. Satanás, ele pode até olhar, pode até observar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo tem que ser com a permissão do Senhor. Mesmo o sofrimento tem que ser sob permissão do Senhor. E a tormenta também, louvado seja o nome do Senhor, tem que ser por permissão dele. E quer uma verdade? Isso me conforta. Porque o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, irmão Alexandre. O diabo queira ou não queira, o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque é propósito do Senhor. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E é por isso que nós temos que ficar sensíveis à voz do Senhor. Irmãos, eu estava no café da manhã. Eu acho que semana retrasada. E quando eu assentei para tomar o café da manhã, o Senhor me visitou no café da manhã. E o Senhor falou no meu coração, louvado seja o nome do Senhor. No sofrimento, algumas vezes, é para te elevar de nível. Às vezes a mão do Senhor te espreme tanto e você não entende. Que não é por falta, que não é por falha. É para te elevar de nível na terra.
Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, louvado seja Deus. Ele vai trazer um avivamento para este lugar. E para trazer avivamento sobre este lugar, irmão Gesso, ele precisa levantar apenas uma pessoa. Louvado seja Deus. Aleluia. Trabalhando no simples, mas com excelência. Servindo no simples, mas com excelência. Louvado seja Deus. Servindo no meio da tormenta, irmão. Aleluia. Está vendo o irmão Eurico ali? Irmão Eurico, ele serve no simples com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele fica a observar. Louvado seja Deus. Mas voltando para o texto. Olha só. Às vezes a gente está sendo espremido pelo Senhor, mas espremido de uma forma que parece que os ossos vão quebrar. E se a gente procurar entender Deus, vai ficar tudo mais simples, porque às vezes o Senhor espreme porque Ele quer levar de nível. Eu queria que você entendesse isso. Às vezes você está parando de orar, às vezes o seu tempo está sendo muito escasso para o Senhor. Às vezes a tribulação, o cotidiano, está tudo tão complicado e tudo tão difícil. E o Senhor, não, eu tenho que mostrar ao meu servo e à minha serva o que eu tenho para ele é diferente. Que o que eu tenho para ela é diferente. Tem pessoas que vão ler a Escritura, ler, aleluia. Mas quando Deus visita, irmão, quando Deus, aleluia, Ele prepara a situação, aleluia, para você ter experiências com Ele. Quando o Senhor, aleluia, Ele coloca cenário que você entende que é impossível para o homem. Aleluia. Às vezes você para e fala, Senhor, eu não consigo sair daqui, Senhor. Parece que tem um laço armado, parece que o inimigo está conseguindo paralisar. Louvado seja Deus, eu queria que você entendesse que há condição de descansar em paz, mesmo diante da tormenta. O mar parece que está bravio, as ondas estão muito fortes. Mas eu quero te dizer que Ele é o dono do mar, aleluia. Eu quero te dizer que Ele está no barco da sua vida. Eu quero te dizer, aleluia, que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele não perdeu o controle. E naquele café da manhã, o Senhor, aleluia, Ele tranquilizou o meu coração. Porque eu estava conversando com o Senhor. E falava, Senhor, me dá tempo, Senhor, que eu estou ficando sem tempo. Aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. As tarefas são grandes. Senhor, o semestre parece que vai sufocar, Senhor. É tantas agendas, é tanto compromisso, Senhor. Eu estou sentindo falta, Pai, de Tu falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas no meio do sofrimento, querido Senhor, aleluia, Ele vai falando contigo. Mas é falando de uma forma particular. É falando de uma forma, louvado seja Deus, de experiência. Ou você só conhece Deus de ouvir falar. Ou você só conhece Deus quando se é ministrado na igreja. Ou você conhece Deus quando você tenta folhear as Escrituras e às vezes geram dúvidas em alguns versículos, em alguma leitura. Você tem experiência com o Senhor? O Senhor, Ele tem te visitado na terra. O Senhor, Ele tem te direcionado nas tuas atitudes. O Senhor, Ele tem, aleluia, se revelado a você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, quando Ele olha para Jó, Ele não fala do externo, dos bens materiais. Ele chama a atenção do caráter de Jó.
E ele chamando a atenção do caráter de Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Você entende que o Senhor, ele se importa com o caráter humano? O Senhor se importa com as suas atitudes. O Senhor se importa com aquilo que você observa, com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você coloca no seu coração. Aleluia. Irmãos, somos todos imperfeitos aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor que sonda o coração do homem, Ele sabe das intenções. Aleluia. E sabendo Ele das intenções, Ele prepara, aleluia, cenários para falar contigo, para te colocar no propósito dEle. Ele, aleluia, Ele te prepara para alcançar novos níveis. Por alguns momentos o Senhor se incomoda porque Ele quer romper, mas para romper, se deixar por nós mesmos, a gente fica circulando, fazendo as mesmas coisas, as mesmas falhas, as mesmas deliberações. Aleluia. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. E Jó, homem que era maior do que todos do Oriente, homem reto. A Bíblia diz: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. Ei, se o Senhor nos vê, Satanás também nos vê. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente pensa conosco, coloca no coração, fala: não, a motivação é boa. Às vezes a gente entende que quer fazer algo e fala: não, a motivação é boa. Mas eu vi com a palavra essa noite: cuidado com a tua motivação, porque a motivação pode ser boa, mas segue os princípios. A motivação é boa, mas você está quebrando o princípio. Porque Davi, segundo o coração de Deus, quando ele vai buscar aquela arca, a motivação era boa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estava quebrando o princípio. E quebrando o princípio, o Senhor foi lá. Louvado seja o nome do Senhor no meio da... Oh, Espírito Santo. E os bois tropeçaram. E meu coração gela às vezes. Porque quem faz a obra do Senhor sabe que a motivação do coração é para tentar fazer o melhor. É para tentar dar o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os bois tropeçaram. E a intenção de usar também era boa. A intenção era boa, irmão Abner. Mas quebrou o princípio. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É por isso que a gente te convida à escola bíblica dominical. É por isso que a gente te convida ao culto de ensino. É por isso que o pastor Valdeir coloca diversas vezes, ele fala diversas vezes: vamos ler a palavra do Senhor, vamos tirar dias de jejum e oração, aleluia, porque coisa difícil é quando quebramos princípio. Então nós entendemos que o sofrimento, ele pode ser e trazer muitas consequências, e pode ter sido muitas e muitas causas. Mas especificamente hoje, a gente está falando de alguém que é sincero, é justo, é reto, temente a Deus, se desvia do mal. E assim, nessa conversa com Satanás, Satanás coloca prova, porque é como se Jó só adorasse a Deus porque
Deus disponibilizou benefícios a Jó? Porque ele colocou coisas sobre as mãos de Jó. E Satanás levanta essa questão que há. Assim é muito fácil, tem tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, por causa dos benefícios, por causa de tudo que ele tem? Como é que você está lidando com o seu dia mal? Como é que você está lidando do meio da tormenta? Como é que você está lidando quando a preocupação te afronta? Quando você sabe que quanto mais você se movimenta, nada acontece. Quando o sonho que está prestes a ser realizado parece que vai se distanciando. Como é que você reage no meio da tribulação? É Satanás dizendo sobre Jó: ele tem tudo, ela tem tudo, é por isso que ele não te abandona. É por isso que ele está te servindo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor falando: observaste o meu servo Jó? Seja sincero diante do altar. Se o Senhor fosse testemunhar sobre a tua vida no meio da tribulação, no meio da tormenta, qual o testemunho que o Senhor daria sobre você? Qual o testemunho que o Senhor daria sobre a tua vida? E nós, com um sentimento de justiça, por muitas vezes, imagina aí o Senhor falando: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, não blasfema de ti na tua face. Ou seja, aleluia, Jó continuará o mesmo, porque ele não me adora pelo que ele tem, ele me adora porque o Senhor é na vida dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nessas adversidades que temos nas nossas vidas, nesse dia a dia, nessas adversidades que nós temos na nossa vida, do nosso cotidiano, em todos os momentos, queremos colocar a justiça, a nossa justiça, como firmamento, como certeza. Queremos colocar a nossa justiça como fundamento de verdade e pronto. Mas eu fico imaginando, no meio da tormenta, fazendo o correto, servindo o correto, se apresentando correto. Louvado seja o nome do Senhor, glória, glória, o nome do Senhor. E quando o Senhor dá autorização, fiz algumas anotações aqui. Primeiro mensageiro, os sabeus atacaram, levaram os bois, levaram as jumentas, mataram os servos. Só eu escapei. No mesmo momento vem o segundo mensageiro e fala: fogo do céu caiu. Consumiu as ovelhas, consumiu os servos, só eu escapei. A Bíblia fala que foi fatos decorrentes, contínuos. Terceiro mensageiro, os caldeus levaram os camelos, mataram os servos, só eu escapei. Quarto mensageiro, um grande vento derrubou a casa, os 7 filhos e as 3 filhas morreram, só eu escapei. Reação de Jó: rasgou as vestes, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus
falta alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, no meio do teu sofrimento, no meio da tua tribulação de alma, entenda que há um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. Entenda que há um Deus no céu que colocou propósito no meio do sofrimento. Há um Deus no céu que Ele não está, aleluia, apenas no presente, mas Ele está contemplando o teu futuro, porque Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia, glória, glória, seja o nome do Senhor. Agora imagina Satanás comparecido novamente diante de Deus, e ele falando pele por pele, ou seja, se tocar na saúde de Jó, ele joga tudo para o alto. Quantas e quantas vezes, aleluia, aleluia, você é tocado na sua saúde? Quantas e quantas vezes debilidades vêm? Quantas e quantas vezes mexem no teu psicológico? Quantas e quantas vezes eu vejo irmãos chegando para mim e falou: pastor, eu não vim hoje não porque minha coluna, eu não vim hoje não porque meu joelho, mas eu louvo o nome do Senhor, louvo o nome do Senhor, aleluia. Por quê? Porque Ele está no controle. Porque Ele está no controle. Eu queria repetir até o final da mensagem: o Senhor está no controle de todas as coisas. Será que tocar na saúde você para de vir para o culto? Será que sobrevir uma enfermidade você desestimula e para de vir para o culto? O Senhor olha e fala: não, toca, pode tocar, aleluia. Só não toca na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só não toca na vida dele, pode tocar, aleluia. Tem alguns momentos que o sofrimento, irmãos, a gente não vai adiantar correr não, ele vai vir, aleluia. Mas como soldado valente, a gente tem que enfrentar e entender que o Senhor é conosco no meio da tormenta. No meio da tormenta, o Senhor, Ele é conosco. Aleluia. E eu fico imaginando o coração de Jó. Todas aquelas percas. Eu fico imaginando agora a chaga chegando sobre ele. Ele pegando aquele caco de telha e tendo que se raspar. Eu fico imaginando as pessoas que estavam em volta de Jó, observando aquela cena, observando tudo aquilo que Jó estava passando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dado a Deus. E sua mulher dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando eu estava nessa passagem, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia. Jó responde: se recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E a Bíblia diz: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Algo que me chama a atenção, que quando fazemos menção no livro de Jó, temos um entendimento que existem muitos capítulos que são falados a respeito dos amigos de Jó. Existiu Elifaz, que eles se aproximaram, Bildade, Zofar, Eliú, eles se aproximaram de Jó e em a cada momento
tentaram dar conselhos, opinar sobre a situação de Jó. E muitos capítulos, irmãos, se formos observarmos, Jó foi escutando um por um. Jó foi tentando se justificar um por um. Jó foi tentando colocar o coração para eles que não havia pecado sobre Jó. Mas a palavra que eu tenho para o coração é: por que dá tanta importância para o que ele fala? Por que dá tanta importância para que Bildade fala? Para que dá tanta importância para o que Zofá fala? Por quê? O que eles estão falando não provém do Senhor. Não está sendo boca de Deus na terra. E algo que eu queria chamar a sua atenção, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que no meio da tormenta, a gente se fragiliza. Já viu isso? Tem dificuldades, irmã, que chegam tão avastadoras sobre a nossa vida, que a gente se fragiliza, irmão Alexandre. E se fragilizando, as nossas estruturas vão ficando bem frágeis, a ponto de começarmos a questionar Deus, o Todo-Poderoso. E começamos a questionar porque tudo aquilo que se é projetado, às vezes não acontece. Às vezes demora a acontecer. Mas engraçado que Jó, ele estava escutando os amigos, só que não estava escutando o Senhor. Jó estava escutando todo mundo, e o Senhor? Você já fez propósito com o Senhor? De colocar aquilo que o teu coração deseja? Louvado seja o nome do Senhor, nas mãos do Senhor? E ficar um pouco agoniado, ansioso, meio atribulado, quando passa um dia e o Senhor não responde? Passa 2 dias e o Senhor não responde? Passa 1 semana e o Senhor em silêncio? Ei, irmão Abner. E para te falar a verdade, quando a gente coloca o propósito diante do Senhor, em determinados momentos, parece que fecha mais. Parece que aperta mais. Parece que espreme mais. Mas que é uma verdade, o Senhor estava observando e estava deixando os amigos de Jó falar. E os amigos de Jó falando e constrangendo o coração de Jó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A ponto de Jó se queixasse em alguns momentos. Jó amaldiçoou seu dia. Jó desejou morrer, questionou o motivo do sofrimento. Jó sentiu que estava distante. Pensou que Deus o tratava como inimigo. Jó defendeu a sua integridade. Jó quis apresentar sua causa diante de Deus. É como se Jó dissesse que ele queria fazer um tribunal para entender tudo que lhe sobreveio. Já passou por isso? Vai para o lado, vai para o outro lado. Parece que você está numa prisão que não consegue sair. Você sabia que nesses dias, em alguns momentos, parece que seus olhos se cortinam, que você não consegue ver um passo diante de você, e que nesse momento parece que somos induzidos a não buscar a Deus, a não escutar a Deus, a não tentar se comunicar com o Senhor. Há momentos nas nossas vidas que a gente entende que temos o Todo-Poderoso para consultar, temos o Todo-Poderoso para falar conosco e nos ajudar nas nossas decisões, e porque parece que estamos com olhos cortinados, a gente sofre mais, a gente dorme menos, os corações
muito ansiosos, dias depressíveis, eles vêm. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quer uma verdade? O Senhor, ele vai aguardar, irmã, até certo ponto. O Senhor, ele vai ficar a rodear até certo ponto. Porque quando o Senhor te vê no teu pior momento, quando o Senhor vê que a crise está chegando no seu stop loss, no seu limite, o Senhor se apresenta. Ele dá um jeito de se revelar. Ele dá um jeito de aparecer para que você entenda o que é que Ele quer, qual o propósito que Ele quer no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio, aleluia, do sofrimento e do propósito que Ele quer contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo número 38, a gente vê resposta de Deus. Eu fiz algumas anotações aqui, o Senhor pergunta: quem é esse que escurece o conselho? Onde estavas quando criei o mundo? De onde vem a luz e a escuridão? Quem fez a neve e as chuvas de pedra? Quem alimenta, Jó, os animais? Quem fez cada animal com seu jeito de ser? Tem tu um braço como Deus? Anularás, Jó, tu, a minha justiça? É Deus falando com Jó: Jó, eu sou soberano sobre todas as coisas. Os meus pensamentos, Jó, são maiores, Jó. Os meus caminhos, Jó, são maiores que os teus caminhos. Você está falando de justiça, Jó, diante de mim? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E algo que chama atenção, mas chama atenção muito forte, é porque o Senhor, Ele visualizou todas as situações. O Senhor, Ele presenciou todas as situações. E a ira do Senhor sobreveio sobre os amigos de Jó. E a ira do Senhor vindo sobre os amigos de Jó me preocupa com a minha atitude. Eu queria que preocupasse com a tua atitude. Porque a atitude dos amigos de Jó foi quebrar princípio, falar aquilo que o Senhor não estava mandando falar, julgar aquilo que o Senhor não estava mandando julgar, tomar como verdade aquilo que o Senhor não estava direcionando como verdade. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E a resposta do Senhor foi aos amigos: peguem 7 bezerros, 7 camelos, meu servo Jó orará por vocês. Olha que enigma. Você está preparado, irmão, para abençoar quem está te fazendo mal? Você está preparado, irmão, de quando a palavra contrária for liberada ao teu respeito, você ter ouvido qualificado para reagir de forma diferente? Aleluia, glória, glória seja o nome do Senhor. E assim, na vida de Jó, diante de tantos capítulos de afronta, Jó tenta se justificar, Jó tenta colocar à frente dos amigos tudo que era de realidade, que estava no seu coração, mas, no final, o Senhor, aleluia, coloca tudo diante dos joelhos de Jó. Ora, Jó, pelos teus amigos. Aleluia. Então o Senhor, Ele tem sim, querido,
muita preocupação com a tua atitude e o teu caráter. Tem muita, aleluia, atenção com aquilo como você está decidindo. Tem muita atenção de como está sendo deliberado de você para outrem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagina diante de tantas respostas por parte do Senhor. Jó, ele tendo o entendimento que o Senhor está no controle, que o Senhor tudo pode, e que ele pensava que conhecia Deus de perto, mas ele disse que conhecia só de ouvir. E agora ele consegue ter um relacionamento mais próximo. Agora ele consegue ter um relacionamento com experiência tal com o Senhor. E nesse propósito, irmãos, eu queria que você ficasse com isso. Já estamos finalizando. Imagina se o teu sofrimento é porque o Senhor está querendo te elevar de nível. Porque quer que você louve diferente, quer que você lidere diferente, quer que as suas atitudes na obra do Senhor seja diferente. Aí nos aperta, né, irmãos? Nos aperta. Porque quando se é para aumentar de nível, a gente está falando de crescimento. E se há crescimento, não tem como. Todo crescimento existe a dor do crescimento. Todo crescimento é muito difícil de ser lidado. Lembra quando estava crescendo os dentes? Lembra de quando, louvado seja o nome do Senhor, você estava próximo de conseguir um cargo, de finalizar a faculdade, de finalizar algo, a dor que é. Então, para todo crescimento existe uma dor, aleluia, que tem que ser rompida. Há algo, louvado seja o nome do Senhor, para ser alcançado, que tem que ser, aleluia, rompido. Glória, glória a Deus. Aleluia. E no final, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. Fica de pé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória, glória seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência, aleluia, com o Senhor. Aleluia. Queria orar pela tua vida em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, de amor e graça, estamos aqui, Senhor, na tua dispensação, ó Pai. E assim, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nós vemos, ó Pai, a tua mão, Senhor, aqui sobre a Sagrada Família, ó Pai. E entendemos, Senhor, que é um tempo de crescimento sobre esta casa, ó Pai. E quero te dizer, Senhor, nessa noite que estamos aqui, ó Pai, eis-me aqui, Senhor, e os irmãos, Senhor, aí. Usa-nos, Senhor, para fazer a tua obra, ó Pai. Ah, Senhor, meio diante da tormenta, meio diante da tribulação, usa-nos, Senhor, para fazer a tua obra, ó Pai. Levanta, Senhor, uma aqui no nosso meio, ó Pai, para avivarmos, Senhor, a tua obra mediante as tuas mãos. Ah, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade. Oh, Espírito Santo. E assim, Senhor, te pedimos, ó Pai, a tua restauração, Senhor, o teu renovo, a tua graça sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, se tiver alguém, Senhor, no nosso meio, ó Pai, oh Jesus, que está passando, Senhor, por alguma, Senhor, enfermidade, ó Pai. Assim, Senhor, pedimos, ó Pai. Visita, Senhor, nessa noite, Senhor, com a cura. Visita, Senhor, aleluia, nessa noite, Senhor, com a tua provisão, ó Pai. Ó Jesus, e por tudo te agradecemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
e amém. Pastor Valdeir. Amém, meus irmãos.